Muito bem, vamos ao último painel do dia, com o tema Segurança Automatizada. Como sobreviver no mundo moderno de segurança? Automatizar ou não? Eis a questão. Para falar a respeito, nós convidamos o diretor regional da McAfee, Bruno Zani, o head de operações de segurança da Telefônica, Cláudio Benavente, o gerente de segurança da informação da Madeiro, Luciano Johnson, e o CISO da Serasa Experian, Eduardo Anselmo. E para comandar este painel, eu convido mais uma vez a jornalista Leia Machado. Boa tarde, Leia, querida. Oi, boa tarde. Me escuta bem? Muito bem. Troquei aqui de fone, então vamos ver se vocês me escutam bem. Obrigada, Ora, ora. Ângelo, pela apresentação e obrigada a todos aqui que estamos juntos neste painel. Obrigada, Ângelo. Vamos começar. Vamos em frente. Vamos em frente. Zani, tudo bem, Zani? Boa tarde, Zani. Boa tarde, Eduardo. Prazer receber vocês. Luciano, Cláudio, tudo bem? Muito Boa bom tarde, ter pessoal. vocês aqui. Como vai? Boa tarde, Leia, tudo Show! bem? Tudo ótimo. Vamos lá, sem mais delongas, para o nosso painel. Como o Ângelo mesmo comentou, a gente vai falar um pouquinho aqui de automação, automatizar ou não, eis a questão. E eu já quero começar esse painel já provocando vocês, justamente com essa questão. E vou chamar o nosso amigo aqui, muito íntimo, né, o Luciano Johnson, que está aqui, além de todas vocês, obviamente. Luciano, eu vou começar com você, de uma pitada de provocação, logo no começo, logo no início. A gente sabe que hoje esse cenário crítico de cyberataques que a gente vive está altamente sofisticado, está muito assim impactando as empresas, todos os setores, independente de se é governo, se é indústria, os ataques são direcionados, o cenário é crítico, você sabe bem disso. Então, na sua visão, diante desse cenário crítico, afetando todas as indústrias. É possível hoje a segurança viver sem automação? O que você acha? Oi, Leia, tudo bom? Boa tarde a todos. Não, hoje a gente não tem mais como viver sem automação, mas é importante, e daí a gente vai acabar abrindo mais isso, acho que no painel. Hoje a segurança da informação ela é muito grande também dentro das empresas. Então, uma das características principais é onde que você quer gastar energia, onde que você realmente não consegue, às vezes, automatizar e precisa de gente, e aonde que você consegue automatizar. Então, dentro dos vários processos de segurança da informação que a gente tem, eu sempre dou o exemplo da gestão de acesso, hoje é super madura, a gente consegue automatizar muita coisa em gestão de acesso, praticamente tudo já, um bom IDM pode dar conta disso. Tem vários outros grandes processos dentro da segurança da informação, mas aonde a gente acaba mais ficando preocupado é na detecção e resposta, né? Então, sim, a gente precisa de apoio, a gente não pode descuidar do resto da segurança, então você tem que olhar para tudo, por isso que é importante automatizar o que você pode em outras áreas, e colocar uma carga muito boa de análise de onde o SOC mais tem valor, né? Onde você olha o SOAR e você entende que detecção e resposta você consegue automatizar até um pedaço, mas de um pedaço em diante você não consegue. Mas isso é resposta, e a gente, como CISO, a gente não pode se preocupar apenas em responder incidente, a gente tem que pegar a causa raiz e resolver. Então, por que tem incidente hoje? Código mal desenvolvido, a gente tem que ir lá na base, arrumar o desenvolvimento de código para ele não virar mais ofensor. Então, tem um trabalho muito grande que nós somos responsáveis para fazer dentro das empresas, que é pegar a base de segurança, aumentar esse baseline, e dali em diante, sim, a gente começar a se preocupar do que é grave, e até lá a gente já teve bastante automação para sair do outro lado, senão não sai. Com certeza, ou seja, então a gente precisa, de fato, ter automação. Não tem como sobreviver, então, na sua opinião, sem automação. É praticamente impossível. Muito bem. Eduardo, na sua visão, é possível sobreviver sem automação? E se você quiser também complementar os pontos que o Luciano comentou aqui, né, de priorizar, de a gente escolher as batalhas. Esse é um ponto que a gente fala bastante aqui, né? Escolher as batalhas que você vai enfrentar ao longo da jornada e da segurança. Mas eu queria ouvir um pouquinho você também, por favor. Boa tarde. Boa Prazer te tarde. receber aqui. Boa tarde aos meus colegas também. É,
Eu complemento o que o Luciano comentou, trazendo a questão da Uhum. pluralidade de ferramentas que a gente tem, né? Quando a gente fala de automação, é um tema bastante abrangente. A gente fala de cibersegurança, awareness, todas as sub-áreas dentro da torre de Security Office, né? A gente tem muitos KPIs que estão isolados. Dependendo do nível de maturidade de cada uma das organizações, é possível você categorizar. O importante é que você traga, mapeie qual que é o ritmo dessa organização, como ela funciona, quais são os fluxos que interessam, né, e qual é o trabalho repetitivo, porque a partir desse ponto a gente vem com o fator humano, né? A organização em si não se sustenta, ela precisa de pessoas. Pessoas têm comportamentos. Comportamentos podem ser mensuráveis. E a gente trouxe isso tanto para as ferramentas quanto como é o fluxo das organizações, né, no que a gente faz. Um exemplo disso seria, por exemplo, a automação de data protection, né, dentro de DLP. Então, a partir do momento que eu estou com uma ferramenta SaaS, numa infra que não é minha, eu preciso ter visibilidade tanto da disponibilidade dela, tanto quanto as políticas estão bloqueando ou não, né? Elas estão operacionais ou não e estão protegendo o meu negócio. Então, a gente ter esse controle de testes esporádicos ao longo do dia, ao longo do período, é importante para que a gente possa agregar valor aí ao nosso processo no dia a dia. E tirar aquela operação, digamos assim, repetitiva, aquela que não agrega valor para desenvolver os recursos da organização, para alocá-los para um ataque mais avançado e atuar em frentes que, de repente, precisam ser abertas aí dentro da organização. Bacana, muito bom. Gostei da pluralidade de ferramentas ou seja, e também automatizar essa área de data protection, que também é muito bacana. Cláudio, na sua visão, é possível sobreviver sem automação? E, claro, também pode complementar os pontos, né, que o Luciano e o Eduardo comentou aqui no início do nosso painel. Boa tarde. Oi, boa tarde, Lé. Eu acredito que não, né? Eu concordo com os meus colegas. A automação ela veio para ficar e não só ajuda no nosso dia a dia, como comentou Eduardo, a gente pode alocar as pessoas para fazerem outras atividades, né? Agora, o mais importante, na minha visão, para você automatizar, você tem que conhecer bem o processo, para que essa automação ela não venha causar danos ao invés de ajudar, né? Então, também vejo hoje que a automação ela é muito buscada pelas empresas, mas ainda se tem a interação humana, né? Não é só uma atividade que você consegue automatizar completamente, né? Então, eu acho que ela veio para ficar sim, mas ela ainda precisa de alguns ajustes. Por exemplo, não são todas as empresas que vai dar privilégio administrativo para um robô ou qualquer que seja um SOAR para ir lá no seu AD e fazer executar alguma ação, né, sem que tenha uma supervisão humana. Isso pode trazer danos para as empresas, né? Então, eu acho que tem que ter um balanceamento. E, para mim, o principal, conheça bem o processo que você quer automatizar. Acho que o Luciano comentou de gestão de acesso, que é um processo que ele pode ser facilmente automatizado quando você tem bem mapeado, né? Quando um recurso vai chegar na empresa, o que ele vai ganhar de acesso básico. Então, eu acho que, na minha visão, o mais importante, conheça bem o processo que você quer automatizar. Exato. Eu gostei muito, muito dessa sua frase, conhecer os processos que você vai automatizar. Eu quero trazer o Zane aqui também nessa nossa primeira rodada, Zane. Você concorda com essa frase do Cláudio? E também, né, boa tarde, queria que você complementasse também e responder para a gente essa questão, né, se é possível sobreviver sem automação. Boa tarde, Zane. Boa tarde, Lé. É sempre um prazer. E eu sempre tento fazer um pouco o contraponto do lado da indústria, né, do lado do vendor, né, que é onde eu estou hoje. E, assim, eu concordo que não dá para viver sem automatização. Pegando um gancho que o Anselmo falava sobre a pluralidade de ferramentas e, assim, sendo muito claro com vocês, né, pessoal, as ferramentas evoluíram muito, mas, ao mesmo tempo,
elas acabam gerando um mar de alertas dentro das empresas. Existem muitos e muitos alertas, e muitas vezes esses alertas são causados principalmente por falso positivo, tá? Porque do lado do fabricante, a gente tem que escrever uma assinatura, tem que fazer um processo de machine learning, tem que fazer um processo heurístico que funcione para o Serasa, que funcione para Madeiro, que funcione para a Telefônica, que funcione para qualquer empresa, né? E isso gera essa questão de, muitas vezes, uma coisa que é detectável como um ataque de um lado ser um falso positivo do outro, né? E o que eu brinco é, quando você automatiza uma resposta em cima de um falso positivo, muito provavelmente você vai criar um problema, porque ao invés de resolver um, você está criando o outro, né? Então, essa pluralidade das ferramentas que o Anselmo citava é também papel da indústria fazer com que a coisa funcione de forma mais automática e, ao menos, consiga limpar o ruído, consiga limpar o alerta que é mais ruidoso, aquele alerta de baixa severidade, que, eventualmente, um cara de SOC, um analista de resposta a incidente, não precisa ficar olhando para aquele 10 mil alertas por dia, porque ninguém trata 10 mil alertas por dia, né? Então, essa é uma parte. E a outra que o Cláudio comentava sobre conhecer o processo, porque quando o processo já é maduro dentro da empresa, e até o exemplo do Luciano é muito feliz com a questão de gestão de acesso, já é um processo que ele já foi testado de diversas formas, e fica muito mais fácil você aplicar automação em diferentes passos para depois ter um processo totalmente automatizado. Então, a gestão de acesso é um exemplo. A resposta a incidente, eu acho que dependendo do que a gente estiver falando também, tá? Então, pegar eventos de firewall, eventos de IPS, que eventualmente já foram super testados e a gente já tem certeza que aquilo ali não gera um falso positivo e eu quero automatizar uma resposta num SOAR, numa ferramenta de automação, show de bola. O que os engenheiros sejam tão maduros assim é automatizar algo que é totalmente comportamental e que é totalmente novo dentro do ambiente, né? Aquele alerta que nunca foi visto no IPS, no antivírus, no EDR, no firewall, e dizer, não, ele nunca foi visto, mas eu quero automatizar um bloqueio, porque a chance de você estar automatizando um problema é muito grande. Então, eu acho que aí volta no tema que o Cláudio comentava, de conhecer o alerta, conhecer o processo para conseguir maturar um pouquinho ele antes de simplesmente dizer, eu já tenho um processo automático, entendeu? Uhum. E nesse processo de conhecer o processo, conhecer o que precisa ser automatizado, né? O Eduardo até comentou aqui que um ponto importante de Data Protection, que é um item importante que a gente pode já partir para automação. Quais outros itens importantes dentro dessa fala do Cláudio, né, de você conhecer o processo? O que a gente pode destacar aqui para a nossa audiência, para todo mundo que está assistindo? O que dá para onde a gente pode começar, né? O que a gente pode já pensar que, olha, esse item realmente não tem como hoje a segurança ficar sem automação. O que vocês destacariam? Quem pode começar? Eu posso comentar um pouco, Lé, e algo que é relativamente novo, mas eu já acho que ele nasce de forma mais automatizada, é o tal, quando você tem empresas que estão dividindo grupos de trabalho em squads, em comunidades, para fazer, seja de DevOps, seja de um novo projeto, esse tipo de disciplina, ela suporta menos interações manuais, vamos dizer assim, ou interações pontuais. Então, existe um conceito em segurança que ele não é exatamente novo, mas eu acho que com o advento de DevOps ele está muito mais na moda, que é o tal do Shift Left, que é levar a segurança para desde o início, ou até o tal Security by Design, que a gente já citou aqui em vários painéis, que é levar a segurança desde o início, desde uma camada de teste, desde uma camada de homologação, mas que ela seja cada vez mais intrínseca ao processo de negócio, ao processo de desenvolvimento. E menos dizer lá para o desenvolvedor de DevOps, falar, cara, então, olha só, agora eu vou parar o seu processo porque eu preciso aplicar um teste de segurança. Não dá. Eu não estou dizendo que isso não acontece, eu acho até que acontece, mas eu acho que é um exemplo de processo que já nasce numa metodologia muito mais ágil do que a que a gente está acostumado no passado e que ele tem naturalmente que ser mais automatizado. Não dá para dizer, olha só, camada de checagem de vulnerabilidade, camada de checagem de exploit, vou colocar um IPS, um hardware na frente do seu processo para que eu consiga checar essas etapas. Então, eu acho que esse é um exemplo de metodologia que suporta menos que o processo não seja automatizado, entendeu? Muito bacana. Eu posso complementar aqui?
Opa, Ó, não, pode ser. Vamos fazer o seguinte, que eu já ia até passar para o Eduardo, eu já passo para você, Luciano. Processos naturalmente automatizados. Gostei muito dessa frase do Zani. Complementa então, por favor, Eduardo, aí eu já chamo o Luciano na sequência. legal. É, eu acho que vai depender, como eu comentei, né? Eu acho que é interessante que a gente adapte a necessidade do negócio, do nível de maturidade da empresa e do negócio. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, olhando para a cibersegurança. A gente tem muitas competências abaixo de cyber. Você vai ter o pessoal de segurança de borda, vai ter o pessoal de ameaças internas, threat intelligence, né, que integra com outras competências fora de cyber. Então, se você tem a possibilidade de trazer inteligência do que é o ofensor e o que é repetitivo, o que é um fluxo que não deveria estar lá, é capaz de você criar uma própria esteira para isso, né? Eu sei que determinado país não faz negócio conosco, China ou Rússia, por exemplo. Ok, então por que eu vou liberar na minha borda esses ranges? Toda vez que tiver um acesso desse, vamos tomar determinadas ações, vamos notificar a equipe de cyber, ou vice-versa, uma ameaça interna, que a gente sabe que determinado tipo de documento não pode ser compartilhado, e a gente tem esse comportamento mapeado, para onde a gente direciona? A gente pode chegar num nível de granularidade ao qual a gente define o que é malicioso e o que é uma falta de conhecimento do processo. E a gente direcionar para a equipe de awareness, para um treinamento, ou direcionar para compliance RH, para as tomadas de ação cabíveis em um caso de uma falha de política, né? de um comprometimento do que o negócio entende como arriscado. Então, é possível que a gente faça essas amarrações com base nesses processos automatizados de cyber, com as informações que a gente pode consolidar e trazer de inteligência para o business. Bacana. Luciano, sua vez, por favor. Obrigado. Seguindo o que o Eduardo falou, quando a gente está, e o Eduardo e o que todos nós estamos falando, quando a gente está buscando por esses processos, conhecer bem os processos, no fundo a gente está buscando por padrões. Então, os padrões são fáceis da gente automatizar e, ao mesmo tempo, são fáceis da gente esquecer que eles existem e eles vão se tornar brechas futuras. Quando a gente começou a falar nos outros painéis sobre ransomware e outros temas como isso, a gente falou, pô, a gente não faz o básico, né? A gente não faz gestão de vulnerabilidade, a gente não atualiza a gestão de patch. Então, boa parte disso é extremamente automatizado, você consegue ter ferramentas que atuem de uma forma em gestão de vulnerabilidade, que te deem um baseline adequado, onde você tem uma interação humana complementar e vai ter ótimos resultados, só que a gente não pode esquecer de revisitar esse mundo. Então, não é porque eu fiz um AF na porta 443 que simplesmente aquilo ali é um problema resolvido. Porque se eu for um atacante, uma das formas de eu tentar ter acesso é me misturar na multidão. Quando você está sozinho no meio da noite andando na rua, é super fácil uma câmera de vigilância, um sensor te localizar, te fotografar e ver você pulando o muro. Mas quando você está vindo no meio da multidão, parece que teu crachá é original, parece que tua credencial é válida, e você estava tentando entrar dentro do AF. Então, o desafio que a gente tem na automação é que ela tem que ser revisitada. Aquela minha veia de auditor do passado volta assim de falar, você tem retestado os teus controles, por mais que a gente colocou muita coisa em ordem, a gente trouxe muita coisa na automação, você tem que ter esse processo de revisão. Por quê? Porque o ataque ele vai se aprimorar. O ataque não é mais aquele man in the middle na porta 80 simplesmente básico. Ele vai ser ainda um man in the middle e ele vai tentar vir no meio da multidão. Então, algum dos alertas, já para o nosso público aqui que está ouvindo, é legal automatizar, é importante você automatizar tudo aquilo que é padrão, você se preocupar com as coisas que realmente não estão fora do padrão, para você pegar maturidade, mas não esqueça de revisitar isso, você tem que voltar lá e ver se aquele padrão é válido ainda, se aquilo é existente, se aquilo não virou vulnerabilidade. Bacana. Gostei muito do seu ponto, Luciano, de revisitar esses processos. É aquilo que a gente sempre fala e já está batendo na tecla há um tempo aqui no Security Leaders, né? São muitos processos e muitos pontos da segurança que a gente precisou revisitar
né, desde o começo da pandemia, e a automação, né, o que você está automatizando, também é um ponto que precisa ser revisitado, né, acompanhando todo esse processo de evolução da própria tecnologia, dos ataques. Concordo com você, e eu queria ouvir o Cláudio também. Se você, Cláudio, concorda que né, na importância de você revisitar essa automação, e se você quiser também complementar o ponto que a gente estava falando aqui do que é importante, o que que dá para automatizar, o que que a gente hoje não consegue ficar sem. Por favor. Então, eu concordo com o Luciano. Geralmente a área de segurança, né, a área de cyber, ela é uma segunda linha de defesa, né, pegando um pouco do jargão de risco operacional, né? E aí a Uhum, gente sempre traz a questão de que os controles automatizados são menos custosos para a companhia, obviamente. uhum, Mas isso não te livra de você fazer um walkthrough, de você conhecer o controle, de você testar se ele está funcionando corretamente, né? Então, absolutamente, você tem que revisitar esses controles automatizados, né? uhum, E existe probabilidade dele falhar. Então, assim, o que é aí que entra toda a frente de melhoria contínua. Então, putz, eu tenho um controle de segurança automatizado, eu estou testando ele está funcionando, ok. Então, ele está gerando e está agregando valor para a empresa, para a companhia, né? Para o business, como o Eduardo falou. Então, assim, a questão da automação, ela é muito abrangente. Eu acho que hoje, quando a gente fala de automação, a primeira coisa que vem na cabeça é SOAR, né? Não, eu preciso de orquestração, automação e resposta a incidente. Mas aqui a gente trouxe uma série de exemplos de vários processos de segurança que podem ser automatizados e não vão ser feitos por um SOAR, né? Então, uhum, obviamente, é importante você ter automação na sua resposta a incidente, é importante, mas eu concordo com o que o Luciano falou, é mais importante você ter o seu basement bem feito para que você não tenha tantos incidentes, né? Senão você vai ter um time enorme, você vai ter sempre tratando incidente. Então, acho que tem essas uhum, duas questões. A automação ela é importante, principalmente em processos que sejam mais base da segurança, né? E aí a criatividade leva hoje uhum. a gente consegue automatizar um monte de coisa, mas não esquecer o famoso do the basics, né? Não esqueçam que Exato. a gente tem que fazer o básico antes de chegar e colocar um SOAR, um CIEM funcionando com toda a automação, aquela maravilha. Uhum. Sim. O que você está falando vem de encontro, Cláudio, com o comentário aqui da Helenice. Helenice Fulamento. Obrigada, Helenice, pela sua questão aqui. Ela queria entender com vocês, na visão de vocês, né, sobre o quanto o processo quanto que a automatização de processos e operações, ela pode ocultar a visibilidade do ambiente na visão de vocês. Cláudio, se você já estava com a palavra, se quiser complementar, depois eu queria ouvir os demais também sobre essa questão que a Lenice levantou aqui no nosso painel. Aí o que eu acho que é o ponto-chave é você ter indicadores, né? Para justamente as coisas não passarem e ser apenas, apesar de ser automatizado, tem que ter controle se está funcionando, exatamente aquilo que eu falei. Então, como que a gente Uhum, faz para isso não passar batida? Ter indicador medindo o processo, medindo qual que é o objetivo daquele controle, e aí sim você vê se ele está uhum, funcionando direitinho. Então, obviamente, a automação não livra de você ter KPIs, não livra de você ter os famosos dashboards para mostrar o que está acontecendo. A uhum. automação vem para ajudar no dia a dia. Talvez Exato. tarefas que são repetitivas, você consegue ganhar um tempo e aí alocar esforço para outra coisa. É aí que eu vejo que a automação vem ajudar bastante, mas tem que medir sempre, né? O que não se mede, não se Uhum. controla. Exatamente. Zane, essa questão, né, que inclusive é o ponto aqui chave do nosso tema do painel, né, automatizar ou não, eis a questão.
Você acha que que alguns processos podem causar essa falta de visibilidade em algum momento? E como que a gente consegue, né, manter esse equilíbrio, né, que é o que a gente mais fala aqui no nosso painel? Que o Luciano mencionava um pouco isso, né, de um processo automatizado ser esquecido, e isso muitas vezes pode sim causar falta de visibilidade, né, aquela história de, não, eu já passei por isso aqui, eu já tenho um processinho ali para filtrar esse tipo de alerta, porque para mim ele não importa, e em algum momento aquilo pode passar a importar, então é importante essa revisão contínua, claro que uma vez que você automatizou, você não vai ficar olhando aquilo ali todo dia, mas é importante ter alguma cadência para revisar esses processos, porque, e uma coisa que é até curioso, uma coisa que a gente começou a revisar muito depois desse monte de incidente de ransomware, é um processo super simples chamado exclusão de antivírus, né, que por incrível que pareça, já existiam alguns processos automáticos que diziam, olha só, esse tipo de processo que é um banco de dados, que é uma aplicação que gera muito I/O em disco, a gente vai excluir porque é assim que a gente aprendeu e a gente vai excluir. E o hacker, o cara que faz o ataque, aprendeu isso. E ele falou, opa, eu já sei que isso aqui está excluído. Então, aquilo ali é uma porta de entrada. Tá? Então, um exemplo real disso que o Luciano comentava, né? É alguma coisa que é tão comum, que já estava ali. Sabe aquela história do elefante na sala, né? Ele está ali, mas ele já está ali faz tanto tempo, sabe? Então, vamos deixar ele lá, né? Eu já me acostumei com o elefante na sala. E esse tipo de coisa causou invisibilidade a alguns tipos de ameaça. E outro ponto que o Cláudio comentava sobre os KPIs, eu brinco que ferramenta de segurança, processo de segurança é igual goleiro. O cara faz uma temporada impecável, pega todas as bolas que vão no gol, ele tá super bem. Na hora que ele toma um frango, ninguém vai lembrar das bolas que ele pegou. Tá? E o KPI é mais ou menos isso, né? Mostrar um pouco que o investimento de tempo em automatizar determinada coisa, determinada detecção, está fazendo com que, olha quanto tempo salvo a gente está tendo, olha quantos eventos foram detectados automaticamente, para eventualmente não acontecer isso, de olha só, é um negócio super novo que acabou passando pelas contramedidas e alguém olhar para você e falar, poxa, mas está vendo? Você fez todo aquele investimento e não serviu de nada. E não é que não serviu de nada, né? O KPI está aí para mostrar que serviu e por muito tempo. Né? Então, isso, tanto do ponto de vista nosso, como fabricante, como ferramenta, mas também do ponto de vista dos times de segurança, os KPIs são mega importantes. E eles também, algo que o Anselmo comentava, eles já denotam uma maturidade nesse processo de segurança. Principalmente, tem várias empresas que já ligam esses KPIs aos objetivos de negócio. Né? Então, não é que eu tenho um KPI de atualização de antivírus ou de resposta à solicitação de regra de DLP simplesmente porque eu tenho. Não, porque o negócio depende daquilo. Porque eu vendo, entre aspas, aquilo como maturidade do negócio, entendeu? Então, acho que os dois lados, revisitar os processos mesmo que automatizados e ter os KPIs, que é o que o Cláudio comentava, são mega importantes. Tá? Sim, são pontos cruciais aí para a gente ficar de olho. Luciano, você pediu a palavra. Pedi, vou falar rapidinho para não tomar tempo, eu sei que você vai vir com outra pergunta daqui a pouquinho. Sim, tem perguntas da plateia aqui, ó. Pode fazer seu comentário que eu vou trazer ser bem rápido. Perguntas do Guilherme. Os principais processos que a gente automatiza hoje, a gente fala muito sobre resposta a incidentes, a gente fala muito daquelas grandes processos de segurança da informação. E o que eu recomendo para todos os CISOs reveja teu programa de segurança da informação e você tem oportunidades de automação e você tem oportunidades de mitigar riscos. E mantenha isso como teu dashboard. Faça a gestão baseada em riscos, porque daí toda vez que você tem um risco mitigado, um risco alto que virou um risco médio, ele é um risco. Então, revise isso sempre. E a gestão baseada em risco, ela vai olhar para tudo que a gente está falando em automação, que a automação, pela palavra simples, eu vou dar um exemplo dos nossos restaurantes. Né? Quando chega um pedido no restaurante nosso, ele é automaticamente distribuído dentro da cozinha e é uma automação que tem. Aquilo acontece daquela forma sempre. Então, o que a gente se preocupa é quando ele não está distribuindo isso. Segurança da informação não pode ser encarada dessa forma. Nós não somos um processo de negócio permanente. A gente evolui a cada dia, o nosso risco evolui e a gente tem que evoluir o controle junto. Tá bom?
Obrigado. Perfeito. Inclusive, Luciano, tem gente aqui ó, perguntando, Alexandre Bonassa, teremos sorteio dos lanches do Madeiro? Posso entrar nesse sorteio também? Já está Fico dando ó, devendo, 6 horas. Alexandre. Fico devendo, Alexandre. Eu não vou nem por foto de hambúrguer aqui hoje. Exato, por favor, senão já vai dar fome. Outra questão aqui do Guilherme Consentino. Qual a visão de vocês sobre o uso de inteligência artificial e machine learning na automação? Podemos confiar 100% em controles ou decisões tomadas por essas tecnologias? Quem pode responder? Eduardo? Vamos lá. Eu acho é uma pergunta bem interessante essa, né? A gente chegou a discutir um pouquinho antes do painel sobre esse tema. Eu acho que eu não acho que o processo de automação e inteligência artificial estão andando em paralelo. Eu acho que a automação está ganhando um terreno muito rápido, até porque a gente pode direcioná-la para entrega para as BUs internas, né? Por exemplo, automação de acessos. Então, uma entrega para o negócio. E no outro ponto de vista, a gente também pode atuar no contexto de incidentes. Eu vejo a inteligência artificial ainda um pouco tímida, talvez pelo custo-benefício no mercado. Tá. Mas eu acho que é um tema bastante relevante, porque hoje eu vejo alguns cases de catálogo, por exemplo, catálogo de dados, pagamentos e por aí vai. Mas ainda eu não vejo a capacidade de substituir uma resposta a incidente num SOC com bastante propriedade, né? Eu acho que ainda tem um terreno muito amplo para a gente explorar nesse contexto, e eu acho que a hora que os fornecedores enxergarem esse filão, vai ter bastante gente para fazer o consumo de inteligência artificial adotado, incluído e adotado junto às automações do negócio, tailor-made, né? Exatamente. Cláudio, você concorda? Eu vi que até você bateu palma ali também para o que o Luciano estava comentando, mas se você também quiser complementar algum ponto e já responder o Guilherme, né? Se você acha que dá para confiar 100%. Nossa, 100% também é bastante coisa, né? 100% em controles ou decisões tomadas por essas tecnologias. Infelizmente, não, né? Acho que o mundo, o sonhado por todos aqui era que sim, né? Mas a gente pode ver aí que a gente tem vários falsos positivos, os falsos negativos. Então, confiar 100% nisso, eu acho que não é o melhor caminho, né? Claro que isso vai ajudar bastante, né, no workload, né, do trabalho que tem que ser feito, mas, assim, mesmo os controles automatizados, eles têm que ser testados para ver se está funcionando direito, senão a gente vai cair no risco de falar, aconteceu o que o Luciano falou, de esquecer que aquele processo era automatizado, e aí a gente pode, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, Murphy é implacável, né? É sempre nesses processos que a gente esquece que dá problema. Então, eu acho que a minha resposta seria não. Não é saudável confiar 100% na automação. Bacana. Zane, tem assim, a gente está caminhando já para o final, faltam 6 minutinhos para a gente finalizar nosso painel, mas tem um ponto aqui muito importante que eu já estava aqui na minha pauta, para a gente deixar aí também como uma pensata, né? Esse grande exercício que a gente está fazendo aqui no Security Leaders de, né, falar um pouquinho do desafio, né, do que a gente precisa fazer agora, mas também não deixar de fazer esse exercício de olhar um pouquinho para frente, né? A gente está finalizando aí 2021, acredito que em 2022 vai ser um ano bem diferente, né, com as empresas voltando, ambientes híbridos, e a gente tem que rever muitas coisas e muitas questões. Então, é bom a gente fazer esse exercício também para pensar um pouquinho no futuro. E aí, a Mônica, ela também já trouxe aqui essa questão, Mônica Rodrigues. Agradeceu aqui o painel, falou que vocês são ótimos, e ela está perguntando qual a melhor recomendação em termos de automatização de processos para a segurança. Na experiência de vocês, existe uma ordem mais efetiva para ter uma operação mais eficiente, né, com a automatização? Então, Zane, o que você poderia aí destacar, se tem assim uma sequência, uma ordem,
e o que, na sua visão, não pode faltar em termos de automação para 2022? Acho que é difícil dizer a sequência, a ordem, né? E até aproveitando, é igual a pergunta anterior, né? O 100% eu também acho que não. O que eu percebo é que tudo que, do nosso lado, a gente desenvolve como ferramenta pronta, com heurística, com machine learning, ela é muito mais... O ciclo de evolução dela é muito mais rápida numa empresa, primeiro, menor, ou numa empresa nova, numa empresa que não tenha tantos processos enraizados ou que nasça essencialmente na nuvem, acaba ficando mais fácil porque você tem menos chance de errar, tá? Então, até ligado à pergunta anterior. Sobre a ordem, de verdade, eu acho que é muito difícil identificar. O que a gente tenta fazer sempre é a história do quick win, né? Aonde está o maior problema e o que eu posso fazer para atacar esse maior problema? Uma coisa de automação, que é até quando a gente pensa o lado mais estratégico da coisa, né? Por que o mercado foi tanto na direção de machine learning, automação, human machine teaming, né? A gente chama que é o time entre máquina e humano. Primeiro, porque tem muito mais ataque do que tinha no passado, tá? Então não dá simplesmente para a gente ficar escrevendo assinatura sob demanda cada vez que aparece um exploit novo. E segundo, falta gente, né? Falta gente para todo lado. A história da escassez de talento, que até eu brinco aqui internamente, que eu escutava gringo falando disso há 5, 6 anos, eu falava assim, esses caras estão malucos, eles não conhecem o Brasil. No Brasil o que falta é emprego, não é talento. Né? Mas hoje a gente vê que, claro, apesar de ainda faltar emprego, a gente, e eu digo a gente, o mercado de segurança está sempre brigando pelas mesmas pessoas. E por que a gente quer automatizar mais? Por que o machine learning está lá? Para fazer com que esse cara tenha um trabalho mais nobre, para fazer com que esse cara não fique olhando evento um a um, olhando captura de rede, olhando dump de máquina, porque aquilo ali é um trabalho super trabalhoso, e não estou dizendo que o cara tem medo de trabalho, mas ele não é um trabalho nobre, entre aspas, né? Ele é um trabalho que não dá muito resultado. Se você dizer para o analista de SOC que ele vai ter que analisar dump de memória, ele vai analisar 2, 3 por dia, porque é muito trabalhoso. Então, a automação, ela vai um pouco ao encontro dessa história da escassez de talento também, mas indo diretamente mais ao encontro da pergunta, eu acho que tem que se analisar muito aonde você vai ter um ganho mais rápido. É em resposta a incidente, é em gestão de acesso, que o Luciano citava, é em DLP, né? O Anselmo trouxe muito bem isso, com a história da LGPD. Cada vez mais o processo... Eu não gosto muito de falar de DLP, porque está muito ligado à ferramenta, mas não é DLP como produto, a disciplina de proteção de dados. O quanto que você pode automatizar, por exemplo, uma requisição de portabilidade de dados, que vai começar a acontecer muito mais do que no passado. O quanto que sua ferramenta, sua área pode ajudar isso. Isso está totalmente ligado ao negócio. Então, eu acho que para você eleger quais são as prioridades, vai estar muito ligado a qual a prioridade da empresa, qual a prioridade do negócio naquele momento. Né? Porque não é tão simples assim definir. Né? Exato. Rapidinho, Luciano, a sua pensata aí para 2022, né? O que é estratégico, o que é mais nobre para a gente automatizar, né? Aproveitar esses talentos, como o Zani mesmo estava comentando aqui agora na fala dele. É uma mistura de tudo, e eu vou pegar um pensamento do Zani, é o seguinte: se você tem uma máquina e o ser humano, o que o ser humano tem de valor que a máquina não vai conseguir fazer? Então, olhe para a tua equipe, veja realmente onde eles vão desatar nós, que um processo automatizado não vai desatar esse nó. E olhe faça o básico, mas, acima de tudo, eleve a régua da segurança da informação da tua empresa. Desculpe o termo, mas não vamos ficar correndo atrás do rabo. Não podemos nos deixar de fazer isso. Então, eleve a régua da segurança da informação, os incidentes vão diminuir, você vai focar naquilo que realmente o ser humano precisa fazer, e assim, vai aparecer na tua frente, isso aqui eu vou automatizar. Vai ser mais natural dessa forma. Não force a automatização, que vai dar uma bola na trave gigante.
Então, veja com a sua equipe o que realmente você tem que proteger dentro da empresa, que é conhecer, e a gente já conversei com isso em outras vezes, né? É conhecer o teu negócio. Você tem que conhecer o teu negócio, não ser o cara da TI, mas ser o segurança da informação, cybersecurity da empresa, saber tudo que ela faz e entender exatamente onde você vai poder jogar com os teus jogadores e onde você vai pôr um robô para poder trabalhar. Não é fácil. Perfeito. Eu imagino. Eduardo, rapidinho, a sua pensata aí para a gente também não estourar nosso tempo aqui no painel. Bom, eu acho que a busca por visibilidade de quem são os ofensores, ela é uma busca constante e imutável. Eu acho que isso vai ser um dos pontos para o próximo ano, né? A gente está movendo cada vez mais as aplicações para a nuvem. Existe um gap das ferramentas de cyber no contexto de APIs, de integração, para que você gere seus indicadores e tenha visibilidade. Eu acho que isso é algo que tanto as empresas, as indústrias que fornecem as ferramentas, quanto aquelas que recebem e consomem, vão trabalhar cada vez mais forte nesse contexto. Então, com isso, você montar seus dashboards correlacionando todas as suas métricas, né, o que você entende como risco na sua organização, aprender o ritmo da sua organização e os fluxos, e ter essa visibilidade clara para o C-Level liberar o budget, né? É importante sensibilizá-los. Com certeza. Ótimo ponto levantado aqui, visibilidade. Cláudia, sua palavra final aí para a gente pensar sobre automação aqui para 2022. Acho que é uma palavra e um desafio. Na verdade, uma frase e um desafio. Tentem estar à frente dos atacantes, um passo à frente dos atacantes. Exato. Invistam em automação onde vai trazer mais ganho para as suas companhias. Né? Acho que é muito importante conhecer os processos, ter os controles e saber aonde que vai doer mais. E se acontecer algum problema, responder rápido. Exato. É o que está corroborando aí com a frase do Zani. Bom, gente, é isso. Precisamos encerrar aqui, que já temos ainda mais programação. Brigadíssima. O André já está aqui, que já vai entrar. Agradeço imensamente, Luciano, por estar aqui com a gente, Anselmo, Bruno Zani, Cláudio, muitíssimo obrigada.